João 3,16, que é o texto áureo, ele diz da Bíblia, de toda a Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente olha para isso, o amor, esse amor tão grande de Deus, a ponto de enviar o seu Filho para a terra, para que o propósito do Senhor se cumprisse. Eu me recordo de uma história onde um hindu não crê em Jesus, e um cristão ficava pregando para esse hindu, muitas vezes tentando convertê-lo, mas o hindu, ele crê na encarnação, e ele crê que o espírito das pessoas, quando morre, eles se encarnam novamente, às vezes num animal, às vezes numa pessoa. E havia uma terra assim, e o trator iria arar aquela terra, e ele viu um formigueiro, e aí naquele formigueiro ele falou assim: e agora? O trator vai passar aqui, vai matar todas as formigas. E ele fazia um caminho para as formigas sair daquele lado e ir para o outro lado, e tentou vários dias fazendo isso e não conseguia, e de repente ele falou assim: só tem um jeito para eu conseguir fazer com que essas formigas saiam desse lugar e vá para outro, eu tenho que me tornar uma formiga. E nesse momento, quando ele teve esse pensamento, ele entendeu o amor de Deus, porque Deus teve que se transformar em homem, Deus teve que encarnar na forma humana, para que nós pudéssemos ter a revelação de quem nós somos em Cristo Jesus, que hoje nós somos filhos de Deus. E Jesus não teve uma pessoa na face da terra que mais serviu. Jesus, em 3 anos e meio, ele realmente demonstrou serviço em todas as áreas, e em 3 anos e meio do seu ministério, ele demonstrou todo o seu amor. Quando a gente olha para o livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, e esse texto, o apóstolo Paulo, ele escreve uma igreja, a igreja de Filipos, e a gente chama a igreja de Filipos como a igreja onde Paulo fala, a igreja da alegria, a igreja do regozijo, parecendo a Margarida aqui, né? Paulo, é uma carta leve de Paulo, é uma carta alegre de Paulo, é a carta aos Filipenses, e ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando eu olho para esse texto, e tem uma verdade tão profunda nesse texto, né? E quando ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Tudo que você vai fazer para servir no reino tem que ser por humildade. Tudo. Aqui nós temos, para esse culto existir, nós temos vários voluntários. Nós temos as pessoas que estão aqui nos atendendo no altar, tem os obreiros, nós temos o pessoal do som, da técnica de som, nós temos as pessoas ali no estacionamento. É um número muito grande de pessoas servindo. Aqui nós temos no fundo as líderes de criança, cuidando das nossas crianças, dos bebês, dos maiorzinhos. Então é um número muito grande de pessoas servindo, mas todo o processo de servir tem que ser o quê? Com coração puro, com coração reto. Eu não tenho que servir pensando que eu vou conquistar algum espaço. Eu gosto muito de uma frase que o nosso apóstolo Edmilson fala: não existe limite para quem se dispõe a servir. Não existe. Quando você tem um coração sincero para servir, é Deus que te estabelece, não é um homem. O apóstolo também fala isso: quando o homem te estabelece, o homem te tira, mas quando Deus te estabelece, ninguém te tira. Então não queira fazer nada para que o homem te estabeleça, não queira antecipar o teu caminho, não queira cortar caminho e pegar um atalho. Não é assim que funciona. É Deus que no tempo certo vai te estabelecer. Tem pessoas que ficam frustradas porque eu queria ser isso, queria ser aquilo. Entenda uma coisa: sirva, mas sirva com um coração puro, sirva com humildade. E olha o que ele fala aqui: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é forte, igreja. Você considerar o outro superior a você é forte. Não é fácil você considerar o outro. Por quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O que você quer? Você quer ser o primeiro.
Agora, você considerar o outro maior do que você e permitir que o outro entre, não é fácil. É uma briga todo dia a gente tem que matar um pouquinho a nossa alma para que isso seja uma verdade. Então, isso é um exercício diário na nossa vida. Quando nós olhamos para os discípulos de Cristo, é interessante essa história, tanto o Evangelho de Marcos como o Evangelho de Mateus conta essa história. No Evangelho de Mateus fala que a mãe foi pedir, no Evangelho de Marcos fala que os dois foram pedir. Quem dois? João e Tiago. Quem era Tiago e João? Tiago e João eram os filhos de Zebedeu, e eles, um dia, no momento em que uma aldeia lá de Samaria não quis receber a palavra, eles falaram para Jesus assim: Senhor, quer que a gente ora e manda fogo cair do céu e consuma todo mundo? Aí você fala, tão cheio de amor esses dois? Esses eram os discípulos de Jesus. Mas os dois chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, eu quero fazer um pedido para o Senhor, e gostaria que o Senhor não negasse o pedido. Ele já faz uma pegadinha para Jesus, né? Eu quero fazer um pedido, mas eu gostaria que o Senhor não negasse o pedido. Já pensou, você chega para o pastor e fala: pastor, eu quero fazer um pedido para o Senhor, mas eu queria que o Senhor não negasse o pedido. Eu quero pregar todo domingo. Foi mais ou menos isso que eles falaram. Falaram assim: eu quero sentar um à esquerda e o outro à direita, quando o Senhor assumiu o reino. O que eles estavam pensando? Na cabeça deles, Jesus veio para assumir o trono de Jerusalém e reinar sobre todo, não só sobre Jerusalém, mas sobre todos os povos. Era esse o entendimento que eles tinham, um entendimento terreno de servir. E aí eles estavam servindo, mas por quê? Porque eles tinham interesse em algo. Então, quando os discípulos começaram a caminhar com Jesus, todo o pensamento deles era interesseiro, e a Bíblia diz que os outros 10 se indignaram com os dois. Sabe por quê? Porque os outros 10 falaram: por que nós não pensamos isso primeiro? É verdade, muitas vezes a gente age assim, a gente quer conseguir um lugar, a gente faz alguma coisa para tentar conseguir um lugar, e às vezes faz pedido para ser: pastor, o senhor não está vendo que eu sou bom, o senhor tem que me ungir. E tem gente que acha que ela tem que pedir. E você acha que isso, na igreja tem muitas pessoas que pensam assim. Gente, meu irmão, são 27 anos caminhando na comunidade global. Eu já vi muita coisa. Já vi muita coisa nesses 27 anos. E vou fazer 29 anos de pastor, já ministrando como pastor. Então, nesse período todo, foram muitos anos trabalhando e vendo realmente o coração das pessoas. Isso nos ensina muitas coisas. Nos ensina realmente que o caminho nosso é a servidão. Nosso caminho é servir, mas servir com um coração puro. O segredo é um coração puro. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Esse coração puro, coração sincero, não com segundas intenções. Nós não podemos servir com segundas intenções. Graças a Deus que na comunidade global não tem ninguém desse tipo. Aleluia. E assim aconteceu. E aí começou o quê? Discussão naqueles 12, por quê? Porque eles queriam, mas Jesus, ele é muito sábio. E aí Jesus diz: olha, não compete a minha pessoa decidir quem vai sentar à minha esquerda e quem vai sentar à minha direita. Isso compete a Deus, o Pai. Deus sabe, e isso é um galardão que vai ter quem? Aqueles que realmente trabalharem. Mas o fato é que eu fico olhando, porque o mundo daquela época não entendeu Jesus. Porque todo mundo esperava que Jesus viesse como Senhor, e Jesus veio como servo. Jesus veio para servir, ele não veio, e ele diz isso mais tarde. Então, e as pessoas achavam que ele vinha realmente
para dominar o mundo, e ele veio para dominar os corações. Jesus veio para dominar o seu coração, para entrar no seu coração, fazer morada, e fazer de você a melhor pessoa que já existiu nessa terra. Quando nós olhamos para o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e ali conta a missão de Jesus, que é fantástica. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha, isso aqui é uma chamada para mim e para você. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, tomando a forma de servo. Ele toma essa forma de servo, ele simplesmente se coloca como um cordeiro manso, como aquele que realmente estava pronto para servir. É isso que Jesus fez. E Paulo está nos chamando para isso, a palavra de Deus está nos chamando a isso, ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Sentimento fala de emoções. As nossas emoções, muitas vezes, elas ficam brigando entre nós, mas a Bíblia está nos falando que o nosso sentimento tem que ser um sentimento como de Jesus, de humildade. Quanto mais a gente tem esse sentimento, mais Deus nos exalta. Porque a Bíblia diz que é Deus que pega uma pessoa lá do monturo, do lugar do lixo, e estabelece entre os príncipes. Não é o homem que faz isso, é Deus. É Deus que nos estabelece, é Deus que pega você e estabelece em lugares altos. Eu quero te dizer que Deus vai estabelecer você em lugares altos. Todos vocês que têm um coração disposto a servir, Deus vai estabelecer você num lugar alto. Deus faz. Mesmo você não querendo, Deus faz. Porque Ele é Deus e Ele vai fazer no tempo certo. Aí no versículo 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. Então ele se esvazia do quê? Da sua glória. Jesus era um rei, Jesus era Deus, Jesus tinha tudo lá no céu, ele se esvazia de toda a glória. Meu irmão, as pessoas que já tiveram a experiência de ver o céu, meu irmão, eu me recordo do meu sogro, que um dia ele teve uma experiência, e ele foi arrebatado, e ele viu o céu. Nesse tempo ele tinha um carro 0 quilômetro, quando ele desceu, ele falou que aquele carro 0 quilômetro parecia uma carroça. Tudo que ele olhava na terra era feio, tudo era horrível. Por quê? Porque ele teve um vislumbre do que era o céu. Pouco tempo. Agora Jesus não teve uns vislumbres. Jesus, ele vivia no céu. E ele abriu mão daquilo, sabe por quê? Porque ele nos amou. Ele amou você, porque Deus amou, Jesus amou. A eternidade lá, a Trindade se uniu para falar assim: nós precisamos resgatar o homem. Isso fala de amor. Não existia uma palavra tão forte no vocabulário que ele fez, de tal maneira ele nos amou, que ele envia o seu filho para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. É esse nível de amor que Jesus tem e teve, e continua tendo até hoje por nós. É um amor de se esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar, parar de achar que a gente é alguma coisa. Entenda uma coisa: se tem um filme que me marcou, chama O Homem Bicentenário. Não por causa do filme, mas por causa da frase que ele falava: isto fica feliz em servir. Um homem que viveu 200 anos. Era uma máquina, mas ele falava assim: isto fica feliz em servir. Queridos, a gente precisa chegar nessa dimensão. Qualquer coisa, as pessoas faziam mal para ele, faziam qualquer coisa, ele falava: isto fica feliz em servir. A gente tem que ter alegria
E essa alegria para servir só um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito o primeiro fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé. São esses frutos. Na verdade, é um fruto só que contém vários gomos, e esse fruto do Espírito é que nós precisamos ser. Sermos servos cheios do Espírito. Sermos servos prontos para servir, cheios do Espírito. Você vai estar ali na entrada, cheio do Espírito, a pessoa está entrando, você sorri, a pessoa é cheia do Espírito por causa do sorriso seu. Onde você estiver, lá no seu trabalho, você vai fazer um sorriso e a pessoa vai ser inundada pela alegria do Senhor, porque você está cheio do Espírito. Deus está nos chamando para viver essa dimensão. Versículo 8 diz: e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E essa palavra é muito forte, obediência. Jesus foi obediente, e isso é uma das coisas que o nosso coração precisa ter. Ser obediente, estar pronto a obedecer. Eu amo aquela passagem do centurião de Cafarnaum, quando ele fala para Jesus: Senhor, o Senhor não precisa ir até a minha casa, o Senhor só diz uma palavra, porque eu tenho homens debaixo da minha ordem, eu digo este vai e ele vai, eu digo aquele vem e ele vem. O que aquele homem estava dizendo? Eu sei o que é autoridade, eu sei quem é uma autoridade, e eu entendo que o Senhor Jesus é uma autoridade maior do que eu. Então o Senhor só pode falar assim: seja curado e meu servo será curado, porque tudo vai compor para que aquilo aconteça. Então é esse nível de entendimento que a gente precisa ter, de entender o que é ir e o que é voltar, o que é se submeter. E você cresce quando você entra nesse nível de obediência, quando você serve, porque é Deus que vai te estabelecendo. É Deus que vai estabelecer. Muita gente fala assim: pastor Ana, eu queria ser como você. Tem gente que não aguenta passar metade do que ela passou. Só eu sei o que nós passamos. Só eu sei o que minha esposa passou. De ter que se humilhar, de ter que se render, de ter que se prostrar, de chorar muitas vezes nos pés do Senhor. Então chega o tempo em que Deus exalta. Mas às vezes as pessoas querem estar no seu lugar sem pagar o preço, quer cortar caminho, quer pegar atalho. Meu irmão, sirva de coração puro, e Deus vai te estabelecer no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e todos vão olhar para você e vão dizer: glória a Deus pela sua vida. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, e ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, não seria nada. É muito forte o que Paulo diz. E aquilo me marca quando ele diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para dar aos pobres, mas não tivesse amor. Porque dar cesta básica, ajudar as pessoas, tem muita gente que faz, mas faz por uma obrigação, mas não tem amor no coração, não está inundado de amor. Deus está nos chamando para sermos constrangidos em amor. Paulo ainda vai mais além: ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso vai aproveitar. Então, o que é o amor? O amor, ele não é um sentimento. As pessoas confundem o amor com sentimento, está ligado à sua alma. Amor é algo que vem do Espírito.
não vem da alma. Não é algo que um ser humano consegue produzir. É algo que Deus produz em nós. Porque a verdadeira essência do amor está em Jesus. E aí ele diz, o amor tudo sofre. Tudo crê, tudo espera. O amor é paciente. Um amor paciente, um amor que sabe esperar o tempo certo. Você sabe esperar o tempo? Você sabe esperar o tempo? Você tem pressa? O amor é benigno, é cheio de entranhas em fazer o bem. Ele quer fazer o bem. O amor não arde em ciúmes. Você tem ciúmes? O amor e os ciúmes não caminham juntos. Ou você é cheio de amor, ou você é cheio de ciúmes. De quem você tem ciúmes? Então deixe o amor entrar no teu coração e o ciúme vai ser esvaziado de você. Porque a lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, mas eu quero te dizer, isso vale para o reino espiritual. Não existe comunhão entre luz e trevas, não existe comunhão. Então, se as trevas tomam o seu coração, a luz não entra. Então, quero te dizer uma coisa, se você quer ser cheio do fruto do Espírito, você precisa abandonar as obras da carne. Mas quem faz isso é o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo em mim que vai quebrando isso. Não é na força do meu braço, não é porque eu quero, não é porque eu consigo. Não, é quando eu me humilho e falo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça sobre mim, porque sem a Tua graça eu não consigo vencer isso. Muitas pessoas, elas falam assim, quando eu parar de fumar eu me converto. Eu quero te dizer, quem vai te ajudar a parar de fumar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo em você que ajuda você a largar qualquer tipo de vício. Mas o que acontece, você acha que vai para isso, vai para aquilo, vai tentar todos os tipos de método para resolver o seu problema. Eu quero te dizer que o maior método que existe é a presença de Deus na sua vida. O amor é esse nível de amor que nós precisamos. O amor não se ensoberbece, ele não bate no peito e fala, eu sou melhor do que alguém, e ele diz, não se conduz inconvenientemente. Então, quer dizer, quando eu me conduzo, eu sei que a minha conduta é pautada, porque o Espírito Santo está dentro de mim, e se eu vou por um caminho errado, ele vai acender a luz e falar, não vá, volta, e eu tenho que voltar, porque se eu for, eu vou pegar o caminho errado. E ele diz que também não se exaspera, não se ressente do mal. Quantas pessoas estão ressentidas? Quantas pessoas, às vezes, vêm à casa do Senhor, mas está ressentido com A, com B, com C. E quando você faz um exame da sua alma, se alguém está do outro lado, está na mesma calçada que você atravessa para o outro lado, porque você não quer ver a pessoa, você está ressentida com a pessoa. Você não quer falar com ele, e às vezes isso dentro da família. Porque ele me fez mal. Mas o que a Bíblia diz? Amai vossos inimigos. Que dirá o que são da família? É a família que nós temos que amar. É fácil? Não. Quem disse que é fácil? Se fosse fácil, nós não precisávamos mais pregar. Não é fácil, mas é possível. Diga, é possível. Tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Você sabe o que é um amor te constranger? Eu já tive experiências como essa, de sentir um constrangimento por causa do amor de Deus. E você ser constrangido pelo amor de Deus é a melhor coisa que tem. É você ser inundado pela essa presença, e quando você é inundado pela essa presença, você está assim, no limite das suas forças, mas você faz,
Porque o amor de Cristo, ele te constrange a fazer, a ir além, e um pouquinho mais. E Ele quer que nós sejamos cheios desse amor, sejamos inundados desse amor. E para isso nós precisamos desenvolver o amor. Você vai desenvolvendo. Quando eu casei com a minha esposa, por exemplo, ela não me amava. Ela casou para sair da casa do pai dela, ela não casou porque me ama. Hoje ela morre de paixão por mim, e me ama de muito, né? Mas por quê? Porque isso foi construído. Isso não acontece da noite para o dia. A maioria das pessoas que casam falam assim: eu te amo, te amo, te amo. Quando você vê gente muito melosa no começo do casamento, você fala, vai dar ruim. Porque é fingimento muitas vezes. Porque o amor não é um sentimento. O amor, ele é construído em cima das lutas, das dificuldades. E eu gosto muito de uma frase que diz: amar não é um olhar para o outro e dizer eu te amo, mas sim os dois olharem juntos na mesma direção. É quando os dois dão a mão um para o outro e começam a construir a sua história, começam a pavimentar a sua história. Deus está nos chamando para isso, querido. Aí tem gente que casa um ano depois, não ama mais ele. Uai, que amor que é esse? Isso é um sentimento barato. Porque o amor é sacrifício. Tudo sofre, o amor tudo sofre. Então eu vou sofrer por amor, mas eu vou vencer por causa que o amor em mim é maior do que o sofrimento. Então, quando você realmente acredita no verdadeiro amor, não nesse sentimento, porque tem gente que fala, o marido larga ela e ela morre, chora, parece que vai acabar porque o marido largou ela. 2 meses depois, está com outro. Que amor que é esse? É uma paixão louca, é nada mais do que isso, chama-se carnalidade. Deus está nos querendo elevar o nível. Quantos querem subir o nível? Deus quer subir o seu nível nesta manhã. Deus quer elevar você a um lugar muito mais alto, a um lugar de glória. Meu irmão, quando você experimentar a presença gloriosa de Deus, quando você for inundado pelo amor de Deus, meu irmão, é algo que não tem explicação humana, não existe palavra humana para descrever o que é você sentir a doce e gloriosa presença de Deus, porque você começa a ser inundado por esse amor. Esse amor te inunda de uma forma tão grande que você se torna realmente uma pessoa diferente. Você quer ser algo diferente. Versículo 8 diz: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Então tudo aquilo que você diz que é amor e acabou, nunca foi amor. Nunca foi amor, porque o verdadeiro amor jamais acaba. Quando você ama de verdade, você vai entender uma coisa, que aquilo jamais vai acabar. Sempre vai existir aquilo dentro de você ardendo como uma chama que nunca se apaga dentro de você. Esse é o verdadeiro amor. Mas esse verdadeiro amor está alocado no nosso espírito, não está alocado na nossa alma. A Bíblia diz que a carne é fraca. O que é a carne? Mas o espírito está pronto. A carne é a junção do corpo com a alma, mas o espírito sempre está pronto, porque o espírito está cheio de amor. Então, se eu e você aprendemos a viver no Espírito, nós vamos derramar amor sobre a vida das pessoas. E o versículo 13 diz assim: agora permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. O maior é o amor. Porque a fé, quando nós estivermos com o Senhor, não precisa mais. A esperança, quando estiver com o Senhor, não precisa mais de esperança. Mas o amor nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Em 1 João 4, 7, 8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Deus é espírito, importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Se o amor procede de Deus, o amor não está na alma, o amor está no espírito.
é o nosso espírito ressurreto, a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que vai realmente manifestar o amor. Se você ainda não nasceu de novo, hoje é uma oportunidade para você ter uma experiência com Jesus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida e desfrutar desse verdadeiro amor. Se por acaso esse amor que você teve no início se esfriou, hoje é a oportunidade de você ser inundado por esse amor, ser inundado pela glória do Senhor e ser renovado nesse amor. Hoje Deus quer renovar esse amor na sua vida. Mas para isso você precisa falar, Deus, eu quero ser inundado pelo teu amor. Porque Deus, Ele não arromba a porta, Ele bate na tua porta. Hoje Ele está batendo na porta do teu coração e falou, eu quero te inundar de amor, eu quero encher você de amor. Porque quando você estiver cheio de amor, servir não é um peso, servir é um prazer. Porque o amor constrange você a fazer isso, o amor constrange você a servir.